Salve, salve! Olá! Seja bem-vindo você a mais um podcast, a nossa 26ª edição ao podcast do Conde Verde, que você sabe, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. E hoje, mais do que nunca, é dia de falar sobre caminhada para a Copa do Mundo. Mais do que nas nossas análises, mais do que a gente já fez até aqui, é o dia da gente literalmente mergulhar no mundo das eliminatórias, mergulhar nas histórias maravilhosas que as eliminatórias da Copa nos promovem. Eu sou Gabriel Salaf. No último podcast eu prometi uma surpresa para vocês e a surpresa veio. A surpresa já está aqui. Antes de apresentá-la, lembro vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, para você ver tudo que a gente tem lá de análises, conteúdos. Está muito legal. Toda a repercussão dessa última data FIFA já está lá. Também, se você está ouvindo isso aqui no Spotify ou no YouTube, se inscreva, deixe sua avaliação, deixe seu comentário, participe com a gente, faça esse podcast junto conosco e também se torne um apoiador do projeto do Conte Verde, apoia.se/Conte Verde. Você tem lá a sua recompensa, um podcast exclusivo por mês, além de sorteio de prêmios. E é claro, com pelo menos R$10 por mês, você ajuda o nosso projeto a se manter, a levar a gente para mais viagens. Já foi para o Paraguai cobrir jogo e a gente está querendo ir para mais lugares, para mais missões aí. Quem sabe em novembro vai aparecer uma bem legal e a gente conta com o seu apoio, com a sua ajuda. apoia.se/Conte Verde. Ao meu lado aqui nessa surpresa, Yuri Casar. Falei que o Yuri estaria conosco nessa e ele veio. Yuri, feliz em participar desse podcast para lá de especial. Boa noite, Salaf. Boa noite a todos que acompanham o Conte Verde. Hoje um conteúdo muito exclusivo aí que a gente vai trazer para todos que curtem, né, o futebol de seleções, que gostam de acompanhar as eliminatórias e a Copa do Mundo. Então é um conteúdo único aí que o Conte Verde está levando para todos os seus ouvintes. Perfeito, conteúdo único. Acho que jamais tem introduções. A gente já levou um pouco na entrevista do Everton de Hong Kong, foi um pouco disso. Mas agora, no pós-jogo, né? O Everton, a gente falou muito do pré-jogo, agora a gente fala do pós. E sem mais delongas, né? A gente já, de quem está ouvindo, já sabe, né? Tem a chamada. A gente está aqui hoje com o Rogério Ramos, preparador de goleiros, que esteve junto com a seleção do Paquistão nessas últimas eliminatórias, né, dos 2 jogos que o Paquistão fez, que a gente já falou, a história que tem, o peso que tem essa partida do Paquistão contra o Camboja, essa classificação, a primeira vitória do Paquistão na história das eliminatórias. Então, Rogério, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Galera, é um prazer enorme estar aí com vocês, tá? Eu acredito que esse tipo de trabalho aí deveria existir em maior quantidade, na verdade, porque tem tanta gente que tem interesse, né, em saber, em conhecer, em ouvir falar, em ver imagens sobre aquilo que acontece fora do Brasil em relação a futebol de seleções, clubes, e deveria ter mais programas e mais gente como vocês fazendo essas coberturas aí dos brasileiros, principalmente, que trabalham fora do país aí, em todos os cantos do mundo, né? Prazer enorme estar aqui. Perfeito. E a gente conta, então, com a sua ajuda, ajudar a garimpar aí o pessoal que a gente vai achando, né, para a gente fazer essas entrevistas aqui. Ao pouco a gente vai achando um que é naturalizado ali, um que trabalha ali. Já tem alguns na lista aqui também para a gente chamar. Rogério foi uma dessas pessoas mais especiais. Eu queria que você primeiro, né, Rogério, para quem não te conhece ainda, se apresentasse, né, contasse um pouco da sua carreira como goleiro, né? Você jogou, que você estava falando aqui um pouco antes da gravação com a gente, também no seu trabalho. Da onde você é aqui do Brasil, né? Onde você passou por aqui, contar um pouco para o pessoal te conhecer antes de chegar nessa experiência magnífica que foi à frente da seleção do Paquistão. Vou resumir. Eu sou gaúcho de Passo Fundo. Eu comecei aqui nas categorias de base dos clubes da cidade. Acabei profissionalizando aí num clube de 2ª divisão no estado de Santa Catarina. E a partir dali eu comecei a rodar em clubes pequenos no Brasil, sem muita expressão. E até os 26 anos, quando eu tive a oportunidade de sair do país para jogar futebol profissionalmente na Índia, que era um mercado que naquele momento estava iniciando, né, abrindo as portas aí para jogadores estrangeiros, e acabei trabalhando em solo indiano por 12 anos, né, em várias oportunidades, 2 delas com a seleção, inclusive. Também tive a oportunidade de trabalhar com a seleção do Sudão nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 da África do Sul. Nós fizemos as eliminatórias em 2009. Trabalhei no Sudão durante um ano inteiro. Entre outros clubes que eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país, na Coreia do Sul, Chipre, no Brasil também, voltando como preparador de goleiro, vários clubes e vários estados diferentes.
Eu tenho uma lista bastante extensa, né? Nenhum clube de grande expressão, mas bastante rodado, na verdade, aí. E muitas experiências que, com certeza, a gente acaba adquirindo nessa estrada, né? Isso é um resumo. E Rogério, como é que foi encarar uma cultura tão diferente, né? Como a cultura indiana, a cultura paquistanesa, enfim, culturas bem diferentes da nossa, né? Como é que foi esse choque de culturas para você? Mas é uma pergunta bem interessante. Eu como atleta, né, a gente tem sempre um padrão técnico, um padrão psicológico, físico, e eu vi muito bons atletas brasileiros acabarem falhando fora do país por não ter a capacidade de se adaptar à alimentação, ao ritmo de treinamento, às diferenças, né, daquilo que a gente encontra no Brasil quando a gente trabalha aqui. Então, eu acredito que uma das minhas qualidades sempre foi essa capacidade de me adaptar. Eu passei muita dificuldade quando eu saí do país pela primeira vez, porque eu não sabia falar nem meu nome em inglês, e também tive bastante problemas com a alimentação, até você entender o que você podia comer, aonde você podia comer, para suprir as necessidades fisiológicas de um atleta. Então, os primeiros 3 meses para mim, na primeira vez que eu saí do país, foram muito difíceis. Eu tive amigos meus que não conseguiram vencer essa primeira etapa desse choque cultural e acabaram retornando para o Brasil aí. E eu posso dizer que eram bons jogadores. E eu sempre tive essa capacidade de me adaptar muito bem às situações. Ter ido para a Índia a primeira vez no ano de 2000, com um futebol bastante amador, com muita dificuldade, eu tomei uma decisão que eu iria permanecer sobre aquelas condições, porque eles estavam me pagando corretamente, claro, e eu visualizava um futuro naquilo, eu visualizava um mercado de trabalho promissor. E hoje, para quem conhece o futebol indiano, hoje a Índia tem investido muito dinheiro e tem sido uma experiência muito boa para quem vai trabalhar hoje na Índia, e entender que a estrutura do futebol indiano melhorou e melhorou muito, o nível do atleta indiano melhorou e melhorou muito. Então eu faço parte dessa primeira leva de atletas que desbravaram aquele mercado. E por causa dessas situações que eu passei com o clube onde eu trabalhava, eu acabei recebendo uma oportunidade de trabalhar com a seleção do país. Eu ainda jogava e eles me ofereceram a possibilidade de treinar os goleiros na seleção, porque a grande maioria dos goleiros me conhecia como atleta, e na época não havia necessidade de licenças, essa história toda, e eu aceitei. 2002 a 2005 eu fiquei sendo convocado para a seleção indiana, ajudando os goleiros indianos que eu jogava contra nos clubes. 2015 nós retornamos então para a seleção indiana já num patamar diferente de entendimento desse futebol. Ficamos 4 anos, disputamos eliminatórias da Copa do Mundo, disputamos as eliminatórias asiáticas para a Copa da Ásia, classificamos a Índia para a Copa Asiática de 2019 e fomos muito bem, até por sinal, quase classificamos a seleção para as oitavas, que também seria um feito histórico. E por causa dessa circunstância toda, a experiência do treinador com quem eu trabalho nesse mundo asiático, recentemente ele recebeu o convite para trabalhar no Paquistão, com a seleção do Paquistão. Acabamos acertando, a gente foi, eu tive a primeira experiência foi de ter um visto negado para o Paquistão, e eles me levaram então direto para o Camboja, alguns dias antes do jogo. Eu consegui fazer o jogo no Camboja, daí no Camboja eles conseguiram visto para o Paquistão, retornei para o Paquistão, aí fizemos o jogo no Paquistão, nós conseguimos um resultado histórico, como você mencionou, uma coisa que nunca antes tinha acontecido, e eu vou te falar que para mim foi uma experiência única. Eu nunca vi tanto atleta profissional, homem maduro, gente ligada à federação, chorar como criança nova, pessoal de joelho no gramado, cara, chorando que nem criança pequena, o presidente da federação, pessoas ligadas à federação, torcedores, foi algo que eu nunca tinha visto no futebol. Eu confesso que eu já tinha passado por situações emocionais, mas dessa forma, com essa intensidade, realmente me chamou a atenção.
foi algo que ficou marcado. A gente imagina, a gente aqui no Brasil, cara, acompanhando o jogo, nós dois estávamos acordados, né, eu assistindo o jogo, o Yuri estava saindo para trabalhar, a gente até relatou isso no nosso último podcast, que a gente estava conversando sobre isso, né, a gente entrou numa discussão um tempo atrás, quando teve a Copa do Sul Asiático, que caía muito por essa linha, né, que era, você viveu, como você estava falando, essa questão da Índia, lá nos anos 2000, ou seja, você pegou o futebol da Índia antes da Super League, né, que foi algo que revolucionou o país. Para quem não tá lembrado, foi quando lá Roberto Carlos, um monte de jogador grande foi jogar na Índia numa liga que, de fato, não era uma liga principal, mas era uma liga menor, mas era uma liga que incentivava, né, que trazia esses frutos para no futuro vir, e a Índia consegue uma evolução, né, dentro do futebol. A gente lembra que a gente entrou numa discussão e falou, será que o Paquistão vai ter isso um dia? Porque a gente percebeu que o Paquistão, pelo menos essa cultura de informação, de debater o futebol, é muito grande, né? Se você vai procurar, pelo menos, dessas 20 seleções aí que jogaram essa primeira fase nas eliminatórias asiáticas, se você vai na internet, os países que você vai mais encontrar conteúdo, pessoas comentando, analisando jogos, sem dúvida alguma, é a Indonésia e o Paquistão. Então, tipo, é muito fácil você achar um pessoal no Twitter falando do Paquistão, né, analisando, pessoal comemorando, né, emocionado, comentários da flor da pele, então, sobre a classificação. Então, a gente tinha essa expectativa para o futebol do Paquistão e foi um grande passo. Já que você já entrou na questão do jogo, né, depois a gente volta para umas outras perguntas que a gente queria falar, eu queria saber como que surgiu esse convite tão próximo, né? Porque o Paquistão, de fato, a gente sabia que vivia uma questão meio de crise dentro da federação, né? Teve até uma questão de surgir uma outra federação, uma salada de frutas que se montou ali. O Stephen Constantine, que é o treinador, junto com a sua comissão técnica que você faz parte, foi anunciado ali no dia 30 de setembro, se eu não estou enganado, ou seja, foram 10 dias, né, de puro trabalho. Como que foi isso, além do fato de você ter tido teu visto negado? Como que foi esse convite e esse trabalho ao todo para chegar no Paquistão? Como que foi esses 10 dias aí antes do primeiro jogo contra o Camboja? O contato inicial foi feito e aí você começa a correr atrás do visto, né? Encaminhei o visto tudo aqui e tive, acho que foram 7 ou 8 dias de espera até que eles me negaram o visto, e a alegação foi de que recentemente muitos brasileiros tinham pedido visto para o Paquistão sem uma justificativa, e eles me colocaram num patamar, porque para mim poder chegar rápido, eu peguei o visto de turista, né? Apesar de ter uma carta da federação, ter uma explicação, eles acreditavam que o visto de turista me levaria mais rápido, e acabou não acontecendo. O visto agora está sendo o visto apropriado, visto de trabalho, com toda a documentação, contrato, enfim, agora se tornou oficial. Mas para a gente chegar rápido, eles deram aquela ajeitada, como costumam fazer, né? Sempre se dá um jeito para que isso aconteça. E na minha cabeça eu tinha o Paquistão numa estrutura social mais ou menos similar ao que eu já tinha encontrado na Índia. E eu vou ser sincero que eu acho que é um pouco melhor em termos de organização social. Porém, falando de futebol, hoje, se comparar Paquistão e Índia, o Paquistão está muito atrás, por causa da Superliga, de todo o investimento que eles fizeram, de todo esse know-how aí com relação a arrumar os campos de treinamento, arrumar os estádios, deixar algo realmente propício para vender. A televisão quer vender isso e tem gerado muito torcedor, que é o que eles querem, né? Trazer o retorno, transformar o futebol num esporte mais bem visto na Índia. E está acontecendo, gradualmente está acontecendo, sim. O Paquistão tem hoje, o rapaz estava falando para nós lá sobre os projetos de instalação de uma liga, uma Superliga, uma liga de primeira divisão, uma liga de segunda divisão, e eles têm que fazer isso tudo através das regulamentações da FIFA. E para chegar nesse patamar, eles têm que cumprir várias etapas de organização, de estatuto, de federação, de diretoria, de presidente, e eles estão trabalhando já há 1 ano e meio, 2 anos, nessa organização sistemática do futebol paquistanês, para poder, então, chegar lá na frente com clubes e atletas para lançar a sua liga principal, a segunda e a terceira. Que eles querem fazer nesse sentido. E é muito trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escolinha de futebol agora, depois do jogo, e eu realmente gostei do nível dos meninos, assim, para ser uma escolinha de bairro,
já estavam treinando num gramado sintético, já tinha material, já tinha equipamento, os meninos com uma base técnica boa, fazendo a coisa certa. Então, eu acredito que se houver o investimento correto, e com certeza aquela mentalidade antiga, né, corrupta, de que o futebol nesses países era só um meio de você angariar fundos e desviar esses fundos, que muito país asiático, infelizmente, é assim. Eu acredito que o Paquistão tem potencial para, em alguns anos, ser um país que estará competindo, pelo menos no sul da Ásia ali, de frente com seleções como Tailândia, Vietnã, a própria Índia, porque o nível do jogador paquistanês em relação ao jogador indiano, na primeira vez que a gente foi, eu achei melhor. E nós temos hoje, são 12 ou 13 atletas que são convocados, que jogam em ligas menores na Europa. Nasceram na Europa, têm dupla nacionalidade, coisa que a Índia não aceita. Então, esses atletas estão sendo convocados e ainda estão sendo avaliados. Existem outros nomes que estão sendo contactados para ver a possibilidade de fazer esse passaporte duplo, para que eles possam representar o Paquistão. Então, existe potencial ali sim, a FIFA acredita e está investindo. Agora, eles precisam se organizar bastante. Essa é uma realidade. E, Rogério, como é que foram os do jogo ali? Vocês tiveram tempo de treinamento em campo com os goleiros, com os jogadores? Como é que foi esse período de preparação? Não, eu para ser honesto contigo, eu não tive um trabalho onde eu pudesse ter Foram convocados 5 goleiros. Antes mesmo de eu chegar, para eles viajarem para o Camboja, 2 foram dispensados e viajaram 3. Eu tive o primeiro contato com eles no Camboja e foi praticamente véspera de jogo, então não tem muito o que você fazer na véspera de jogo. O que eu procurei fazer com eles foi trazer, através de argumentos psicológicos, essa mentalidade de mudança, de que a coisa estaria mudando, que eles teriam que acreditar nessa mudança e que teriam que trabalhar muito com o coração, com a vontade para superar esses 2 jogos, para daí a gente ter a continuidade de um trabalho e poder fazer alguma coisa a nível de desenvolver, melhorar, capacitar. E foi essa a mentalidade do treinador também. A gente adotou um esquema muito simples para jogar contra o Camboja, sem nenhum tipo de saída de bola trabalhada, sem nenhum tipo de... Trabalhamos 2 ou 3 jogadas de escanteio, bola ofensiva, posicionamos a galera lá atrás, como é que eles iam defender a bola defensiva, nas faltas, nos escanteios, 4-4-2 básico, entendeu? Sem saída de bola, roubou a bola, aciona os atacantes, faz os caras trabalhar lá na frente e vamos tentar não ficar com a bola, se tu acredita, mas usar a bola quando a gente pegar para tentar impactar eles com ações rápidas. E realmente nós ficamos muito pouco com a bola, mas o nosso jogo foi objetivo. Então a gente defendeu bem, a gente se posicionou bem, os meninos demonstraram muita vontade e deu certo. Empatamos fora e ganhamos em casa. Então, inquestionável a estratégia, porque o resultado veio, né? Mas claro, faltou muito tempo, faltou muita coisa, foi muita conversa, foi muito vídeo, foi muita preparação psicológica, fazer eles acreditarem que a mudança chegou e que essa mudança precisaria de tempo, mas sem esse jogo, sem essa classificação, isso não aconteceria. E graças a Deus deu certo. Só uma pergunta antes, eu fiquei curioso. Você falou ali que os goleiros foram cortados. Quem fez esse corte para você? Que eu fiquei curioso, né? Você falou que foram chamados 5. Quem convocou? Quem fez esse corte? Foi a federação mesmo? Certo, eles tinham uma comissão paquistanesa de um preparador de goleiro local, um treinador local, um analista local. O treinador, por não conhecer ninguém, aceitou a indicação das pessoas ligadas à federação que o contrataram, e nesses dias que a gente trabalhou ali, todos estavam sob algum tipo de avaliação, né? Inclusive, agora para a próxima convocações, 2 dessas pessoas ligadas à comissão já não retornam, não agradaram o treinador. O preparador de goleiro, que é local lá, um rapaz muito legal, uma pessoa muito disposta a aprender, foi ele que indicou os 3 nomes para o treinador, que na visão dele seriam, naquele momento, os 3 melhores nomes para levar para o Camboja para fazer o primeiro jogo.
E daí no retorno não houve reconvocação, a gente ficou com os 3, porque eram só 5 dias, um dia de viagem, 4 dias, um dia antes do jogo. Tivemos 3 trabalhos lá, todos trabalhos leves, né, de reconhecimento de gramado, bola parada, coisa bem básica, mas eu insistindo na questão psicológica com eles, né? A mudança chegou e vocês precisam agora fazer da forma como vocês conseguem para a gente ter tempo de introduzir o nosso trabalho. E, Rogério, eu queria saber como é que você avalia a atuação do Yusuf Guti, né, que foi o titular nos 2 jogos. Ele joga na Dinamarca, inclusive, né, ele nasceu na Dinamarca. Queria saber como é que você avalia, inclusive, o Paquistão foi muito bem defensivamente, né, tomou muito menos chutes a gol ali do que a seleção de Camboja. Queria saber como é que você viu essa partida dele. Sempre após os jogos, eu analiso o vídeo, né, eu faço análise de vídeo. Eu separo os lances que são necessários fazer análise e eu sento com todos os goleiros. E aí eu primeiro peço a opinião deles, peço uma nota de todos os que estão envolvidos em relação ao goleiro que jogou. A gente tenta fazer um trabalho bastante honesto, sem passar mel em ninguém. Se houve erro, a gente tem que entender por que houve o erro, como é que a gente vai fazer para melhorar. E nessa conversa a gente chegou a um denominador comum. Ele foi bem nos 2 jogos. Eu posso dizer assim que até eu fiquei não surpreendido, eu fiquei feliz porque ele foi decisivo para a gente em pelo menos 3 ocasiões no primeiro jogo. Como nós tratamos que nós não teríamos a bola da saída de trás, a gente precisava de um goleiro que tivesse a capacidade de bater o tiro de meta o jogo inteiro, fazendo essa distribuição nas alas ali com uma certa qualidade, com uma certa capacidade de achar o atacante mesmo, e ele conseguiu. E para quem trabalha na Ásia, você sabe que isso não é fácil. Você achar um goleiro que possa bater 15, 18 tiros de metas num jogo e todos têm um endereço certo, passando o meio de campo, chegando lá na linha de defesa da equipe adversária, na Ásia é bem difícil. E ele conseguiu. Então, eu falei para ele, olha, você nos ajudou com algumas defesas, você nos ajudou com essa distribuição, você nos ajudou bastante. E para o segundo jogo também ele fez pelo menos, eu diria, 3 defesas que poderia, numa outra circunstância, num outro dia qualquer, ter sido gol. E então ele nos manteve no jogo quando a gente precisava, e da mesma forma, o gramado estava pesado, estava molhado, um gramado ruim de bater na bola, uma coisa que quem trabalha dentro de campo sabe que conforme o jogo vai passando, a tua perna vai pesando, a tua condição, a tua qualidade vai diminuindo, porque você precisa colocar mais esforço naquele movimento, e ele conseguiu manter esse padrão até o final do jogo. Então, com certeza, ele nos ajudou bastante nessas 2 partidas aí, em relação a gente ter conseguido o resultado positivo. Você falou dessa questão defensiva, desse esquema. Eu lembrei que numa dessas minhas pesquisas, né, para saber a opinião do pessoal do Paquistão sobre o jogo, eu vi muito comentário nesse sentido. A defesa foi perfeita, falta melhorar o ataque, falta ter um pouquinho mais de ataque. E eu senti que no segundo jogo, acho que até pelo tempo do trabalho já ter sido um pouquinho maior, a confiança ter sido maior, teve um pouco mais de ataque, né? O segundo tempo, o Paquistão voltou muito bem, já relatei isso aqui no último podcast. O Paquistão chegou, primeira vez no segundo tempo, chegou outra, mandei uma mensagem pro Yuri, o Paquistão vai fazer o crime. E fez, né? Minha profetização foi real. Eu queria que você falasse um pouco também dessa questão. Além de toda essa questão de não ganhar o jogo eliminatório na história, vocês quebraram uma sequência de 13 derrotas seguidas que o Paquistão vinha sofrendo desde 2019, né? Era uma sequência muito pesada e que vocês conseguiram, né, interromper com empate 0-0. Você sentiu, você está falando dessa questão psicológica aí muito forte, que com empate em 0-0 isso cresceu ainda mais? Pô, não perdemos, já é um fato histórico. A maioria dos jogadores ali não deviam saber o que era isso, não perder um jogo dentro da seleção. Não perdemos um jogo. Pô, dá pra gente dar mais um passo. Como que você viu essa questão psicológica quando vocês chegaram e entre os 2 jogos, né, para conseguir sair com a vitória no jogo de volta? Eu posso falar para vocês que eu, conhecendo os jogadores asiáticos, praticamente todos os países onde eu passei ali, eu vou dizer para vocês que a mentalidade do jogador paquistanês, eu acho que até pela questão
de criação, a questão religiosa, a maneira como eles se comportam perante a sociedade, eles têm um espírito de luta muito forte. Eles têm essa capacidade de assimilar e ir para a guerra. Então, quando eram batalhas individuais dentro de campo, a gente sabia que eles iam dar o que eles tinham para não serem sobrepostos, né? Isso aconteceu. Eu até posso relatar para vocês, sem citar nomes, quando acabou o primeiro jogo, teve um jogador que veio conversar com o treinador e falou assim: eu não entendi por que você me deixou no banco, eu sou melhor que esses caras tudo que estão jogando aí, mas eu vou te mostrar isso, ele falou. Eu vou te mostrar, me dá mais uns dias que eu vou te mostrar. E se tu me colocar, eu vou fazer a diferença. E o treinador veio conversar isso comigo, ele falou assim: rapaz, que cara folgado, ele falou para mim. Eu digo, mas eu gosto disso. Isso o indiano não tem. O indiano não faz isso. O indiano vai aceitar qualquer coisa que você falar, ele vai dizer sim, senhor, não, senhor, e acabou. E o paquistanês, não, ele já tem isso dentro dele, não, me deixa lutar, me deixa brigar, eu quero mostrar, eu posso, eu tenho, eu sei, eu consigo. E realmente, o time não mudou para o início do jogo no Paquistão. A seleção também não jogava no Paquistão há 8 anos. Então, tudo isso, trazendo um empate do Camboja, o jogo em Islamabad, que é a capital, o estádio todo preparado, depois de 8 anos, não deu o público que eles esperavam, mas quem veio realmente estava junto com a seleção. O nosso primeiro tempo foi terrível. Vamos admitir, a gente não perdeu porque alguma coisa não deixou a bola entrar. Era para estar 3-0 para os caras no primeiro tempo, sem muito esforço. Mas futebol, ele não é lógico. Segundo tempo, ele fez 2 alterações, tu vai lembrar. Uma dessas alterações é o rapaz que tinha pedido para jogar no último jogo. O rapaz entrou e mostrou que não sai mais. Por enquanto, próximo jogo pode ter certeza que ele está na linha de frente. Não só entrou bem, como o outro menino que ele colocou também fez o gol, né? Então, os 2 meninos na frente ali conseguiram fazer um pouquinho mais do que os outros, seguraram mais a bola, nos ajudaram melhor na marcação, recompondo, defendendo. Como eu falei, um gramado pesado, eles mostraram bastante capacidade física naquele instante ali. Deu certo. Agora, com mais tempo, a gente vai conseguir trabalhar algumas coisas a mais, né? Entender um pouquinho melhor os outros atletas, qual é a capacidade real de cada um deles, até onde eles podem fisicamente ajudar. É um trabalho que requer um pouco mais de tempo, mas foi a critério de emergência e funcionou. Antes do Yuri falar, só para perguntar, a Montinha artilheira da assistência também, foi orientação do Stephen, que aquela assistência ali do Montinha artilheiro no gol foi sensacional, hein? Brinquei até no último podcast. Montinha artilheiro enganar goleiro eu já tinha visto, mas da assistência eu nunca tinha visto. Enfim, acontece, né? Como eu falei, o futebol não é lógico. Eles perderam oportunidades que, rapaz, eu vi a bola dentro do gol e a bola saiu. Então, a nossa jogada do gol foi uma jogada básica, não teve nada assim muito trabalhado. Ela aconteceu quase que um acidente, mas uma finalização muito boa do menino, entendeu? Ele aproveitou praticamente fora da área. Não é fácil pegar aquela bola lá, para quem joga futebol sabe que é uma batida cruzada, pegando a bola descendo daquele jeito lá. Foi muito feliz na finalização, a bola entrou e a gente segurou até o final. Rapaz, quando a gente fez o gol, outro detalhe que não aparece nas câmeras, né? Eu olhei para os meninos no banco. Rapaz, eles estavam se segurando no banco assim, tinha 2 ou 3 deles chorando. E conforme o jogo foi chegando pro final, rapaz, tinha gente tremendo no banco, assim, de nervoso, cara. Eu digo, galera, fica tranquilo que vai dar. Hoje deu. A bola não entrou, nós fizemos o gol. Hoje deu, os caras podem empatar. Eu digo, cara, fica tranquilo que... Aí, quando acabou o jogo, o menino que tava chorando veio me abraçar e falou assim, você falou que ia dar? Eu digo, eu falei, se não desse também. Então, essa parte, eu acho que eles gravaram bastante na mente deles essa positividade que a gente trouxe, sabe? O treinador com quem eu trabalho, Steven, ele é muito linha dura. Ele é um cara, assim, que ele é perfeccionista em certas coisas
E ele cobra o sangue dos jogadores, ele cobra o sangue de quem trabalha na parte técnica, de quem trabalha nos bastidores, mas com um objetivo, é de desenvolver, é de melhorar. Então ele não aceita nada que esteja errado, se precisar vai ele lá tentar fazer, mas aquilo ali acaba motivando todo mundo, sabe? Eu aprendi isso com ele, então se eu puder fazer, eu vou lá e faço pelo bem geral de todos, eu não vou esperar por ninguém, não. A gente passar isso para os jogadores. Rogério, você comentou ali dessa questão que fazia muito tempo, né, que o Paquistão não jogava ali em Islamabad, e eu ia perguntar justamente sobre isso, né, como é que estava a atmosfera do estádio, né, como é que foi a recepção da torcida ali para vocês? Como eu falei, não deu o público que eles esperavam, cara, mas assim, um povo bastante vívido, cara, uma galera que realmente gostava de futebol, você podia perceber assim que eles é quase uma paixão para quem esteve ali, porque como na Índia, no Paquistão, o primeiro esporte é o cricket, né? E é quase uma religião para eles o cricket lá. Mas tem muita gente ali que gosta de futebol, acompanha o futebol, e por não acreditar na seleção, muitas pessoas acho que não vieram. Mas quem veio para torcer pelo Paquistão, inclusive o primeiro tempo nosso, como eu falei, não foi bom. A gente não viu em momento nenhum a galera colocar nada contrário ao que estava todo mundo suportando, torcendo, ajudando, motivando. E isso eu percebi que os jogadores sentiram, sabe? Porque o Paquistão vinha jogando fora sempre, na Arábia, em outros lugares, e lá muito pouco torcedor, e os que vinham ainda acho que não tinham essa paixão do próprio paquistanês, né? Então os jogadores também sentiram isso. Após o jogo, acabou ficando perigoso para a gente ficar em campo, porque houve invasão, a galera invadiu, queria camisa de jogador, queria short de jogador, queria meia, queria... E aí a segurança teve problema, sabe? Daqui um pouquinho todo mundo começou a correr pro vestiário, porque estava ficando perigoso ficar ali fora, mas não por causa da paixão da galera, assim, que queria uma foto, queria alguma coisa para lembrar o jogo. Saída do estádio também, durante todo o percurso até o hotel, o pessoal vinha nos carros, todo mundo para fora da janela do carro, assim, do lado do ônibus, gritando com as bandeiras, coisa que na Índia eu nunca vi isso. Até fica o pessoal ali na porta do estádio, mas saiu do estádio e você tá sozinho. E ali, rapaz, aí claro, a segurança mantinha o pessoal um pouco longe, mas todo mundo fazendo os jogadores se sentirem profissionais. Eu achei muito legal isso aí. E só complementando ali a questão de quem fez o gol, né? O autor do gol é um menino, né? Um jovem de 19 anos, Varun Amit. E é um desses jogadores que o Rogério comentou, né? De que atua na Europa, né? Ele nasceu na Inglaterra, inclusive. Ele é da base do Queen's Park Rangers, mas está jogando no Kingstonian, que é da 7ª divisão ali do futebol inglês. Isso mesmo. Tem outros atletas também que estão na mira, né, da federação hoje, inclusive o treinador agora passando essa próxima rodada agora, ele vai ter pelo menos 3 meses aí que ele vai começar a visitar alguns atletas de origem paquistanesa que são conhecidos da federação, mas que não têm duplo passaporte, vai tentar conversar com os caras, fazer uma proposta, enfim, visitar, conhecer, assistir. Se a gente conseguir trazer todo mundo que trabalha fora do Paquistão, junto com os jogadores do Paquistão que tem um pouquinho mais de qualidade, eu acredito que o Paquistão não é que vai ganhar alguma coisa recente logo, mas vai conseguir pelo menos motivar essa galera dentro do Paquistão a acreditar que o Paquistão tem um futebol que pode ser trabalhado. Sabe, para mim, na Índia, em 2000, era muito difícil acreditar naquela mudança pelo nível dos jogadores que eu via, sabe? Realmente muito amador. E quando falava, então, de goleiro, era pior ainda. Mas eu introduzindo técnicas básicas, fazendo coisas bem simples, os goleiros melhoravam muito rapidamente até um determinado patamar.
Então, essa progressão era nítida em todos os goleiros com quem eu trabalhava. E isso que me abriu as portas, que me manteve um mercado. Porque tu pega alguém que não tem base nenhuma e tu coloca uma base nele em 2, 3 meses, ele mudou completamente quem ele era. Mas até onde ele vai, você não sabe. E se ele vai chegar realmente a ser um jogador de qualidade também, mas pelo menos a técnica, a coordenação, coisa que eles não tinham. Então ficou fácil para mim, né, no princípio, mostrar esse caminho para eles. E eles, no Paquistão, não é muito diferente. Os goleiros que estavam comigo na seleção, 2 deles, assim, com bastante problemas técnicos, né? Mas isso, para mim, é até bom que seja assim. Porque daí, tecnicamente, tu consegue melhorar eles quase que da noite pro dia. Daí, se eles tiverem capacidade psicológica e condicionamento físico, eles vão melhorar o jogo deles quase que instantaneamente, né? Rogério, voltando para o jogo, eu queria fazer uma pergunta que está na minha cabeça. Você falou ali de você tentando passar calma para os jogadores do banco que estavam tremendo, né, com essa expectativa da vitória. Em que momento do jogo você sentiu? Hoje vai dar. Hoje a gente conseguiu cumprir a nossa missão, né, que já vai entrar em questão de contrato. O contrato era para esse jogo só, né? Mas a gente conseguiu cumprir essa missão de classificar o Paquistão. Em que momento naquele jogo ali você sentiu? Hoje é o dia, hoje vai dar certo. Ou foi só quando acabou o jogo mesmo? Não, cara, eu vou dizer, eu tava assim, pelo nosso primeiro tempo, eu sabia que a coisa podia não acontecer. Quando os meninos entraram ali no segundo tempo, o time deu uma melhorada e nós começamos a criar situações com mais objetividade. A esperança, claro, que melhorou, a gente fez o gol. E eu vou dizer para você, depois de 75, 77 ali, eu olhei pro rapaz, o meu preparador físico, e falei assim, rapaz, não tem mais. Do jeito que tá a coisa aqui, não muda mais. Não muda mais. E eles ainda tiveram chance. Eles tiveram, acho que, mais 2 chances, assim, que eles podiam ter feito gol com uma certa facilidade. A bola não entrou, eu te falei, não muda mais, não muda mais. E aí eu comecei a falar isso pros meninos do banco, eu digo, fica tranquilo que tá chegando, é isso aí mesmo, não vai mudar mais, não vai mudar mais. E aconteceu. Então, eu depois de 75 ali, eu tava bem tranquilo com relação a isso. E, Rogério, como a gente viu em algumas notícias, né, o contrato ali com o treinador, com vocês, era só para esse duelo eliminatório, né? Como é que tá essa situação? Já tem previsão aí de continuar com a seleção do Paquistão? Como é que tá essa conversa? Então, a gente vai retornar. Nós temos agora os 2 primeiros jogos da fase de grupos. No dia 16 contra a Arábia Saudita, na Arábia Saudita, e no dia 21 contra o Tajiquistão em casa, né? Então, a gente já deve estar viajando semana que vem de volta para lá. Mais uma vez, eu estou lidando com visto agora, mas agora é documentado, com contrato, tudo. E então, logo a gente acerte isso, dia 1º, dia 2, eu devo estar viajando novamente para fazer esses 2 jogos. A gente vai ter, então, um pouquinho de tempo para trabalhar algumas ideias. Também não podemos fazer nada, não existe milagre, mas alguma coisa já vai dar para fazer em 2 semanas, né? A princípio, o Paquistão está passando também por um processo de reestruturação da federação. Existe um comitê que está tocando a federação e esse comitê vai até março. Esse comitê deve ser renovado para mais 1 ano, 2 anos, eu não sei direito. Então, agora a proposta é um contrato até metade do ano, que seria até o final da fase de grupos que a gente está disputando. Eu não vou precisar morar no Paquistão, porque a gente acertou, eu vou estar só indo para as convocações, porque não tem o que fazer no Paquistão hoje, não tem uma liga, não tem atletas para você correr atrás, não existe nenhuma estrutura para você fazer workshops, ou trazer goleiro, ou fazer alguma coisa assim. Eles têm outras prioridades. Então, no momento, o contrato é esse, sabe? A gente está indo para as convocações e vai até metade do ano. Como tem eliminatórias para a Copa da Ásia, iniciando depois, daí esse comitê já vai estar também definido. Se não aparecer nada melhor para a gente, é possível que a gente renove daí para mais 1 ano ou 2 anos para continuar esse trabalho no Paquistão. E você está trabalhando em alguma outra equipe em paralelo? Não. No momento, não. Eu estou em casa, no Sul, né? E eu
foquei aqui nos projetos pessoais meus, aproveitando agora que é final de ano também. Eventualmente eu acabo recebendo um convite aqui ou ali de alguma equipe aqui no Brasil, mas aí se você colocar aí nas vias de fato, às vezes eu tenho que viajar para longe da minha família, dos meus filhos aqui, e para mim fica bom do jeito que está com a seleção do Paquistão. Então é possível que eu não aceite nenhum contrato paralelo, apesar deles não terem restrição com relação a isso. Desde que eu consiga ser liberado para as convocações, eu posso estar trabalhando com futebol aqui também. A menos que apareça alguma coisa aqui na minha cidade, aí até numa parceria com o clube que tem aqui, eu conheço o presidente, é uma pessoa que eu admiro e respeito. Pode ser que eu acabe fazendo um acordo com eles aqui para a disputa do Campeonato Gaúcho da segunda divisão, mas é tudo conversas que vão acontecer no final de novembro, né? Não agora. Fica mais pra frente. Você falou de viagem, eu achei legal, um barato no Instagram do Rogério, ele faz muita questão de mostrar para onde ele foi já, né? Ele postou esses dias lá o mapinha dos países que ele já passou, que ele já trabalhou. Eu acho muito legal. Na bio dele tem os países que ele já passou, não trabalhando em si no país, mas que já teve a oportunidade de jogar lá, disputar uma partida. Isso é muito legal de ver, né? Essa valorização de poder rodar o mundo. E, Rogério, eu queria que você falasse, a gente está falando muito do Stephen, eu queria que você falasse de como vocês se conheceram, de como começou o trabalho, essa parceria aí, né, que já passou pela seleção da Índia e agora está acontecendo a seleção do Paquistão. Algumas pessoas podem acreditar que é acidente, cara. Eu, na minha vida, eu acho que nada é por acaso, eu sou cristão, eu creio que Deus, ele influencia as nossas decisões, ele abre portas para a gente, ele coloca pessoas no nosso caminho. Eu saí do país no ano de 2000 para jogar profissionalmente na Índia, como eu falei para vocês. E no clube que eu cheguei não tinha preparador de goleiro, e eu comecei a trabalhar os goleiros que estavam comigo, e os meninos melhoraram da noite para o dia, como eu falei para vocês, de uma forma bastante notória. Eu tinha um diretor no meu clube que também era diretor na Federação Indiana. O Steven foi contratado em 2002 para dirigir a seleção da Índia, e ele pediu uma comissão técnica estrangeira. A Índia não tinha dinheiro para pagar quem ele queria trazer, e esse diretor ofereceu os meus serviços para ele. Eu sei, por que tu não tenta o menino que está com a gente lá, estrangeiro, enfim. E ele falou que não, que eu era jogador e ele não queria misturar as coisas, que ele precisava de um cara da profissão mesmo. Mas ele faz lá, experimenta, conversa com ele. Aí ele aceitou conversar comigo, eu quase que não fui. Para ser bem sincero, eu tinha treinado de manhã, ele marcou às 3 horas da tarde, num calor de 40 graus em Goa. Eu falei para minha esposa, digo, eu não vou, eu sei que os caras querem que eu vá lá e aqueça goleiro para eles. Eu sei como é que são esses ingleses aí, são tudo meio maluco. Aí ela falou para mim, vai porque você falou que você ia e a tua palavra você vai ter que cumprir. Eu digo, não, então eu vou. E eu fui, cara, fiz 40 quilômetros a 40 graus de moto para ir lá falar com ele. E a primeira pergunta que ele me fez foi, como é o teu inglês? Eu digo, rapaz, eu me defendo, eu não vou morrer de fome, não. Mas eu estava aprendendo, sabe? Hoje, graças a Deus, eu domino a língua, eu aprendi muito mais esses anos todos, mas eu me defendia. E aí ele me explicou qual era o projeto, ele puxou uma caderneta que tinha todos os trabalhos de goleiro desenhado para 2 semanas de convocação. Amanhã eu vou fazer isso aqui, pula aqui, salta ali. Cara, ele desenhou todos os... Eu digo, não vai virar. Não vai virar porque eu me conheço, eu sei que o trabalho de goleiro é muito dinâmico, ele pode mudar antes do início do treino, você pode alterar mediante, enfim. Aí eu falei para ele, tá, mas e se eu mudar um desses teus treinos aí? Eu vou trabalhar as mesmas funções, os mesmos fundamentos, mas eu vou mudar, eu vou ampliar. Ele falou assim, desde que você me comunique não tem problema. Eu só não quero que você faça nada nas minhas costas. Eu digo, não, tranquilo. Aí, 3 dias depois, eu estava seguindo o programa dele, mas adaptando meus trabalhos, né? 3 dias depois, ele me chamou e falou assim, eu já percebi que você gosta do que você faz e você sabe o que você faz. A partir de hoje, você não precisa seguir nada do que eu te passei, você conhece os goleiros, você sabe o que eu quero, pode trabalhar com eles, fica à vontade. E foi ali, cara. Então, a gente acabou fazendo amizade,
Mais tarde, eu saí da Índia em 2005, ele saiu em 2006. 2007 ele me convidou para trabalhar em Malawi. 2008 ele me convidou para trabalhar no Sudão, daí nós fomos em 2009. 2012 ele me levou para Chipre. 2013, se eu não estou enganado, ele me convidou para ir para Ruanda com ele. E nessas oportunidades eu não fui por problemas pessoais. Eu tive um problema de saúde com meu filho, ele não podia viajar, eu também não podia me afastar do menino. Então, por questões, foi por isso que a gente não trabalhou junto em mais oportunidades. Então, eu faço o que ele quer que eu faça, ele tem essa expectativa, ele me respeita, eu respeito dele, a gente se dá bem trabalhando junto. Essa é a nossa história aí. E eu queria saber também em relação à tua família, né? Você comentou aí que você tem esposa, tem filho, né? Como é que é essa convivência à distância, né? Eles te apoiam? Como que funciona aí para vocês? Eles te acompanham às vezes nas viagens? Como que é? Rapaz, agora tocou num ponto que no momento tá delicado para mim. A minha esposa sempre me acompanhou, sabe? Desde que a gente casou, ela foi comigo. Nós tivemos o primeiro filho que foi concebido na Índia, nasceu em Passo Fundo. E o segundo menino nasceu também em Passo Fundo e com 30 dias viajou para a Índia. Então, sempre que houve possibilidade, eles estiveram comigo, né? Aonde eu fui. Mas por muitas e muitas oportunidades aí, as viagens eram sempre eu tendo que ir, eles ficando para trás. E essa é a parte que mais machuca, que mais dói, que mais transforma o nosso trabalho numa situação bastante difícil de você gerenciar, porque família, para mim, é tudo. E ficar longe das pessoas que você ama nesse sentido é bastante difícil. Mas a gente acredita, né, que você paga o preço. E então hoje meus filhos tiveram experiências fora do país, a minha esposa teve experiência fora do país. Então todos acabaram crescendo também como seres humanos, podendo ter esse contato com outras culturas. Então você vê às vezes que o sacrifício vale a pena. E ainda hoje eu tenho contatos fora do país que eventualmente amanhã ou depois pode abrir uma porta para um filho meu trabalhar ou fazer um curso ou estudar. Então essas coisas elas acabam não tendo preço, né? Não é o dinheiro que paga isso. Mas não é fácil, não. Essa é a parte que realmente machuca a gente, quando a gente tem que se distanciar deles. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a pandemia num clube na Índia por 5 meses. Eu fui sobre esse esquema de quarentena, fiquei sozinho, eles ficaram no Brasil. E essa é a parte difícil, essa é a parte mais difícil. Eu tenho 2 meninos hoje, um acabou de completar 18 anos e o outro tem 8 anos de idade, né? Então, eventualmente a gente saindo do país, eu quero que eles vão, eu quero proporcionar a eles quanto mais experiência eles puderem ter nesse sentido. E eu tomei uma decisão agora recentemente de que se é para morar fora do país, a família tem que estar junto. Não vou pegar mais contrato que eu vá e eles esperem aqui, isso não vai acontecer mais. Agora com o Paquistão fica até bom nesse sentido, que eu viajo por 15, 20 dias e retorno, né? É bem mais ameno do que tirar a família toda do Brasil e morar fora, e daí você tem que entrar na sociedade, você precisa viver o dia a dia ali, às vezes não é fácil para eles também. Queria até aproveitar, você falou essa situação do contrato com o Paquistão, que permite você estar próximo da sua família, o que é bem legal aí, pelo que você relatou. Como que foi o contato de vocês com eles? Né? Eu imagino que seja a pessoa mais próxima da sua família. Depois do jogo, né? Tudo que você viu de emoção, que você falou que são coisas que você jamais tinha visto no futebol, né? Já tinha o pessoal chorando, a Steven também falou isso, né? O pessoal chorando. Como que você passou isso para eles, né? Como você transmitiu, assim, como que foi esse primeiro contato após o jogo? Fiquei curioso, assim, você ligando, você falando, como que você transmitiu a emoção do que você sentiu em campo com o Paquistão para sua família?
Rapaz, eu tenho 2 filhos que gostam de futebol. Eles acompanham quando eu trabalho, assim, estão sempre torcendo, mas eles não são ligados. Os meus meninos não jogam futebol, cara, e eu não culpo eles, tá? É uma vida bastante difícil, não acontece para muita gente. Quando acontece, às vezes não é o mar de rosa que muitas pessoas imaginam, mas é sempre muito gratificante quando você acabou o jogo. Hoje você tem condição de acompanhar, né, onde você estiver. E daí fica assim, essa expectativa, até que você chega no vestiário, passa aquela muvuca toda, que tu consegue pegar o celular e daí tu vê que tem mensagens ali de um, de outro, alguém que assistiu, um familiar e tal, e aí você começa a responder até que você consegue aqueles minutinhos ali, ou de volta no hotel, para daí sim sentar e fazer a ligação. E é sempre eles, né? É sempre a família que recebe essa primeira ligação. Aí mais tarde liga para a mãe, liga para o pai, conversa com eles também. E daí tu já posta alguma coisa aí para quem acompanha, para quem está sempre buscando notícias. Mas é gostoso, cara, né? Quando dá certo é gostoso, né? O problema é quando você perde ou desclassifica. Ano passado nós perdemos a semifinal na Índia dos playoffs, e nesse momento, sabe, tu tá chateado, aí tu tem que pegar o telefone, tu tem que tentar não passar esse desânimo para a galera que tá do outro lado te ouvindo ali, mas eles sabem que faz parte, né? Então, mas é bom quando você ganha, é gostoso. É gostoso. Fala só, ganhamos, classificamos, o pessoal tá assim, tá assado e tal. E no fim todo mundo fica feliz, né? Porque isso é uma pessoa que trabalha, mas é a família toda que acaba recebendo o benefício, vamos dizer assim. E, Rogério, você já tem mais de 20 anos de experiência aí, né? Tem um conhecimento muito profundo do futebol asiático. Com base nisso e com base no que você conseguiu ver aí nesses 2 jogos, né? Qual que é a tua expectativa para essa fase de grupos, né? Até onde você acha que o Paquistão pode chegar nessas eliminatórias? Olha, Yuri, a gente é honesto, cara, com a nossa realidade, tá? Ninguém vai superfaturar nada, a gente sabe que serão jogos super difíceis. O primeiro, principalmente contra a Arábia Saudita na Arábia, é uma situação que a gente vai se defender, cara. A gente vai tentar apanhar o menos possível. Essa é a nossa realidade. Então a gente sabe que tem alguma possibilidade de beliscar alguma coisa aqui e ali, mas esqueça na classificação. Ninguém fala em classificação, ninguém fala em passar essa fase de grupo, mas sim iniciar um trabalho, né? Mas a gente vai brigar, cara. O que eu espero deles é realmente que eles assimilem o trabalho, né? Essa mentalidade do treinador, da comissão, e eles briguem, cara. Eles briguem por cada espaço disponível dentro de campo. Então, a gente precisa, claro, que eles estejam bem fisicamente, e isso vai depender muito do trabalho que eles fazem com os clubes também, mas com a gente ali vai ser físico, entendeu? Vai ser muito nessa questão física, deles expressarem a capacidade técnica deles com a qualidade física, e aí você vai brigar, ver o que a gente vai conseguir. É difícil falar, mas a gente sabe a nossa realidade. A gente não tem ninguém sonha além daquilo que é capaz de fazer. Mas já diria um pensador que eu conheci esses dias, o futebol não tem lógica, né? Então vai, dá o que dá para esperar. Mas até aproveitando, Rogério, dessa experiência que você tem, né, a gente sabe, até comentamos no podcast que a gente fez a análise dos resultados, a importância que tem o ranking da FIFA nesses jogos, né? O Paquistão ganhou 4 posições. Você acha que dentro desse amadurecimento também conquistar uns pontos para subir mais um pouco no ranking da FIFA é importante para até mesmo essa evolução que você está falando dentro do futebol do Paquistão? Olha, para o brasileiro, o ranking da FIFA não tem muita importância, a gente sabe disso. Está sempre ali nas cabeças, ou é primeiro, está ali Mas para quem trabalha na Ásia e encara a realidade do futebol asiático de seleções,
O ranking da FIFA é praticamente o que você consegue mostrar para o mundo o trabalho que você está fazendo. O Steven pegou a seleção de Ruanda, era 120 alguma coisa, largou lá na posição 76. Pegou a Índia em 2015 na posição 173 e nós chegamos a ocupar a posição 96. Então, é um trabalho que acaba surtindo efeito, principalmente no ranking da FIFA. Então, o Paquistão está numa posição deplorável, né? Necessita melhorar a sua condição, a sua posição no ranking da FIFA, porque tem muita seleção ali que está acima do Paquistão, que eu acho que não o Paquistão tem uma condição melhor. Porém, precisa jogos, precisa conseguir alguns resultados, precisa, de repente, empatar um joguinho bom aqui ou ali, ganhar de alguém. E isso é 2 anos para trazer uma seleção da posição que o Paquistão está hoje lá para uma posição melhor e mais estabilizada dentro do ranking da FIFA, né? Mas a mentalidade, sim, é melhorar o ranking da FIFA e automaticamente também a estrutura geral do futebol no Paquistão, né? As condições para os atletas, equipamento, local de treinamento, isso tudo ainda está bastante visível na realidade lá. A gente viu que tem muita coisa para melhorar, né? Pois é, você deu o exemplo da Índia, eu fui até aqui atrás. A Índia, quando começou a eliminatória de 2018, que foi quando o Stephen chegou para a segunda passagem, ela disputou essa primeira fase, né, que o Paquistão disputou agora. Hoje, aí, passou 2 ciclos de Copa, a Índia, a gente ainda vai fazer um podcast de análise da fase de grupos, mas a Índia está cotada para passar para a terceira fase, que é a fase que decide a vaga para a Copa. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, fica aí, né? Vamos torcer para que o Paquistão, o Rogério e o Stephen façam o melhor trabalho possível e ver os frutos que vamos colher aí nessa caminhada. Rogério, a gente agradece muito, muito, muito a sua participação aqui no podcast. Foi muito especial o papo, tudo que você trouxe, relatou aí dessa experiência. Tenho certeza que você vai ver muito mais aí nesses próximos, pelo menos 6 meses de trabalho, né, até o final da segunda fase, já que você garantiu, inclusive, né, um furo do Conte Verde, porque a gente até foi pesquisar aí, já tinha renovado esse contrato do Stephen, a gente não achou nenhuma notícia, só achamos o pessoal do Paquistão desesperado pedindo nos comentários, renova com o Stephen, por favor, renova. E a gente ficou feliz que você trouxe essa notícia aí para nós, em primeira mão, vamos dizer assim, e agradecer pela sua participação. As portas estão sempre abertas também, sempre que você quiser trazer alguma coisa de mal, como que está sendo o trabalho, é muito legal, é muito importante, como você falou lá no começo, a gente relatar, trazer os brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo, trabalhando nesse futebol de seleções, trabalhando, né, não nessa caminhada especificamente para a Copa do Mundo, mas especificamente para transformar o futebol nessas realidades, como você já citou na Índia e agora no Paquistão. Legal, já. Muito obrigado pelo convite. Como eu falei, é uma honra para mim poder participar. Gostaria que tivesse mais pessoas como vocês fazendo trabalhos similares. Tem bastante brasileiro lá fora, cada um com uma experiência, cada um com uma história, cada um com uma realidade. E às vezes a gente vive bastante coisa e acaba não tendo condição de compartilhar isso, né? A não ser com os familiares, as pessoas mais próximas. Mas tem muita história legal. Eu acredito que em algum momento daqui para frente eu vou escrever um livro e eu vou selecionar umas coisas bem interessantes que aconteceram comigo aí na minha história, na minha trajetória no futebol. Steven, inclusive, ele escreveu um livro e aparentemente é um livro de futebol, mas é uma história, a história da vida dele, cara, e é um livro muito interessante, muito bom de ler mesmo. Eu até indico para vocês aí, se vocês tiverem a oportunidade. Relata a história dele, experiências tremendas que ele acabou vivendo nesses lugares por onde ele passou também. E eu pretendo fazer isso, cara. Uma hora eu vou escrever um livro aí e vou deixar para a posteridade, né? Se ninguém mais ler, pelo menos meus netos vão ter uma informação de quem foi o avô deles. Não, 2 leitores você tem aqui, pelo menos. Muito obrigado e obrigado também por tudo que aconteceu aí, queda de internet, queda de luz aqui na gravação, ao vivo é complicado. Mas a gente agradece só para a gente ter uma pesquisada aqui, ó, o nome do livro é From Delhi to the Den, The Story of Football Most Private Coach, o livro do Stephen Constantine. Esse é o livro dele, que
que ele escreveu. Então, lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Se você está escutando isso pelo YouTube, pelo Spotify, se inscreva, deixe sua avaliação, comente aí o que você achou dessa entrevista com o Rogério, indique para os seus amigos, compartilhe, que é uma maneira muito legal da gente levar essas histórias também, né, compartilhar nosso trabalho para mais e mais pessoas. A gente agradece muito desde já. Deixe também sua avaliação, seu like, seu curtir, e também lembre-se de se tornar um apoiador se você desejar, né, se você sentir no seu coração aí, para apoiar o nosso projeto, para a gente crescer cada vez mais. apoia.se/ConteVerde. Como disse, a gente tem previsão aí de uma cobertura em loco nesse mês de novembro, de um joguinho um pouquinho interessante que vai ter numa cidade brasileira. Se você entender um pouquinho do recado, acho que você já sabe o que está tratando. Yuri Casar, agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui no nosso podcast. Os portas estão sempre abertos e já tem a segunda fase de Vitórias Asiáticas para a gente conversar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade aí, né? Agradeço o Rogério também por ter falado aí com a gente, né? Foi muito bacana conhecer um pouco da história dele, né? Conhecer um pouco dos bastidores aí de uma classificação tão histórica que acontece no Paquistão, e esperar agora para o próximo programa aí para falar da fase de grupos das eliminatórias asiáticas. Perfeito. Agradeço o Yuri, agradeço o Rogério, agradeço a você, nosso ouvinte, nosso telespectador que esteve conosco até agora. Tá certo? Espero você aqui no próximo ConteCast, nos conteúdos do Conte Verde nas redes sociais, porque aqui você sabe, Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.